Ilustres amigos do canal, tudo bem? O ambiente financeiro continua volátil, cercado de incertezas e o mercado está trucando o Fed. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um resumão do pensamento do Comitê de Política Monetária e também da declaração do presidente do Fed, que o mercado não está acreditando. Vini Invest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. Vamos começar o vídeo de hoje falando aqui do comunicado do Copom. Só que antes, se você não é inscrito, inscreve-se aí no nosso canal porque tem vídeo todos os dias e no final de semana, vídeos exclusivos do Clube de Membros. Vamos lá, saiu a decisão então do corte da taxa Selic na data de ontem. E o nosso Copom cortou em 0,5% a taxa Selic, que agora está aí na sua tela. Passou para 11,25%. Só que isso já era mais do que esperado pelo mercado. E eu venho trazendo isso para você a cada semana. O importante é você entender o comunicado do Copom, como é que ele está visualizando para frente. Porque é a partir dessa visão que o mercado precifica os juros lá para frente. Então vamos entender um pouco. O comunicado começa sempre falando do ambiente externo. E veja, ele já começa dizendo que está volátil. Volto a dizer, as incertezas estão prevalecendo sobre as certezas no mercado financeiro. E ele já começa dando esse recado. E ele diz que está marcado pelo debate da flexibilização da política monetária nas principais economias. Traduzindo para você, é o debate da queda de juros nas principais economias mundiais. Esse é o grande debate agora. Quando começa e de quanto vai ser o corte, por exemplo, nos Estados Unidos e, por exemplo, na Europa. Diz ainda, sinais de queda nos núcleos da inflação. Aí ele já traz aqui para o Brasil. E não está dizendo do IPCA, que provavelmente é o que você acompanha, mas dos núcleos da inflação, que geralmente excluem itens mais voláteis, como, por exemplo, energia e alimentação. São esses núcleos de inflação que são mais analisados pelo mercado. E diz que permanecem em níveis elevados em diversos países. Ora, no Brasil está caindo, mas em diversos países está alto. E qual é a preocupação? É que lá nós temos inflação elevada. Logo, os juros talvez não caiam tão rápido. E aqui no Brasil sempre se baseia com os juros americanos. Então essa relação você tem que entender. Ele diz ainda, os bancos centrais das principais economias permanecem determinados na convergência da inflação para as metas. Você sabe, e isso eu tenho trazido aqui, a meta da inflação que nós temos aqui no Brasil, nós temos em diversos países do mundo. Juros mais altos é para conter essa inflação e ela não subir mais. E é o que está sendo feito já há algum tempo aqui no Brasil. Só que tem um detalhe, juros mais altos trazem um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. O que significa isso? Quando você coloca os juros lá em cima, você dificulta o crédito para as pessoas e para as empresas. É essa a ideia, aumentar os juros e dificultar o crédito. Porque se as pessoas não têm crédito e as empresas também, elas param um pouco de produzir, um pouco de consumir. E logo, se não há aí uma grande demanda de interesse realmente do mercado consumidor, a inflação pode estar então mais controlada. E aí ele finaliza esse primeiro parágrafo. O comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte dos países emergentes e logo o Brasil também. Aí no segundo parágrafo, o Copom avalia a questão interna. Então, cenário externo volátil, em que pese inflação em queda, mas o mercado de trabalho começa a preocupar. E ele diz em relação ao cenário interno, o conjunto dos indicadores segue consistente com o cenário de desaceleração da economia. Se você nos acompanha aqui, você vai ver que o PIB de 2023 fechou ali por volta de 3%. Só que agora o PIB para 2024 já está abaixo de 2%.
e alguns dizem que pode ser ainda mais baixo. É isso que o Copom está falando. Segue um cenário consistente de desaceleração econômica e diz mais, que foi antecipado pelo Copom, e é bem verdade isso. A inflação cheia ao consumidor manteve a trajetória de desinflação. Já havia falado isso para você, que se aproxima então da meta de divulgação mais recente. Então, a inflação no Brasil está caminhando para o seu controle. Eu digo caminhando, porque atualmente ela está ainda na batalha, porque o Copom soltou uma frase bem interessante que você vai entender. Só que antes, já dá aquele super like, porque o intuito é traduzir a economia para você. Ambiente externo muito volátil, muitas incertezas. No ambiente externo, você viu aí, segue PIB para baixo em relação ao ano passado e a inflação entrando no nível de controle ao longo do ano. Aí ele diz, as projeções de inflação do Copom no cenário de referência 3,5 para 2024 e 3,2 para 2025. Veja, são valores abaixo do que os valores que nós temos aqui no Boletim Focus, que está acima, 3,8 e 3,5. De qualquer forma, são valores próximos, não muito distantes um do outro. Mas a inflação esperada pelo Copom está abaixo dessa inflação, então, do Focus. E aí ele diz que o Copom ressalta em seus cenários para a inflação que permanecem riscos em ambas as direções. O que ele quer dizer com isso? Olha, a inflação tanto pode subir quanto pode cair. E eu estou te mostrando os fatores que eu estou acompanhando aqui. Ele começa com os riscos de alta do cenário inflacionário. E ele traz dois principais fatores, sendo um externo, uma maior persistência nas pressões inflacionárias globais. Eu estou dizendo, a situação lá fora, principalmente na Europa, eu diria que já está num cenário de recessão e caminhando para uma recessão deflacionária, juros altos por muito tempo. Eu, praticamente, não acredito nesse cenário, nesse risco. E ele diz, uma maior resiliência na inflação de serviços. É a inflação que ainda mantém aí a inflação mundial em alta e, em particular, do Brasil, porque o ramo de serviços, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é muito representativo. Agora, entre os cenários de baixa da inflação, o que ele diz? Uma desaceleração da atividade global mais acentuada do que a projetada. Venho falando sobre isso com vídeos semanais há aproximadamente 4 meses. Estamos caminhando em nível mundial, não é Brasil, em nível mundial, para uma recessão em 2024. E no clube de membros eu tenho detalhado isso mais. Se você quer entrar, você entra lá no plano de R$ 7,99 do Amigo Sênior e você tem mais de 100 vídeos e 2 novos a cada final de semana. Então tá aí, o cenário então de preocupação da desaceleração econômica e os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a deflação, sobre a desinflação global, maior do que o esperado. Esses dois cenários aí externos estão entre os cenários então de risco de baixa da inflação. Eu acredito que aqui no Brasil a inflação só vai poder subir se algo muito relevante acontecer lá fora, como por exemplo, um conflito armado de proporções maiores, ou por exemplo, alguma situação radicalmente piorando lá no Mar Vermelho. Enfim, situações que até podem acontecer, mas não é o principal cenário nesse momento. E aí vem então aqui a preocupação do Copom que eu te falei, a importância da execução da meta fiscal. Muita gente perguntando por que o IPCA, o Tesouro IPCA não está caindo. Existe claramente uma preocupação do governo com a meta fiscal, a relação de receitas e despesas para esse ano agora e uma desconfiança aí do mercado. Diz aí, já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação. Já existe uma meta e nós estamos acompanhando aqui para você entender um pouco melhor. E aí ele diz que decidiu reduzir em 0,5% a taxa Selic para 11,25%. Só que tem um detalhe que poucos estão falando, para o horizonte relevante. Vini, o que é o horizonte relevante? O ano de 2024, só que em maior grau, 2025.
Em outras palavras, o que o Copom quer é inflação dentro da meta, mas, mais importante que isso, um olhar já para o médio prazo, já para 2025. E aí ele ainda diz que a trajetória, a conjuntura atual, caracteriza-se por um estágio desinflacionário, que tende a ser mais lentos. Expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário desafiador. Novamente, falou que era volátil e agora disse que esse cenário é desafiador. E aí ele diz assim, que reforça a necessidade de preservar com uma política monetária contracionista. Em outras palavras, com uma taxa de juros acima do que aquela taxa de juros considerada ideal pelo mercado, que o mercado estima aí algo em torno de 9%. Contracionista seria algo acima desse valor. Vini, mas até quando? Até que se consolide não apenas o processo de desinflação, mas a ancoragem das expectativas, ou seja, a inflação lá para o futuro é essa preocupação em relação ao Copom. E aí ele diz então que a expectativa para as próximas reuniões é de corte da mesma magnitude. Ele fala, os membros unanimamente antevêem redução da mesma magnitude. Em outras palavras, 0,5% na reunião que vai ser em março e 0,5% na reunião que vai ser também de maio. Em outras palavras, o Copom já está antecipando isso para o mercado, para que não exista grande surpresa, grande volatilidade aí nesse mercado. Só que eu disse para você que nós temos também um segundo assunto nesse vídeo, que foi a declaração do Powell. Eu venho dizendo, aqui, para você entender a questão de juros no Brasil, você tem que olhar para fora. Muita gente olhando exclusivamente internamente. Meus amigos, se você está preocupado com microeconomia no Brasil, é porque você não entendeu ainda a preocupação com o exterior. E eu renovo o convite para você entrar para o clube de membros. Olha aqui, Powell praticamente descarta corte de juros em março. Só que eu falei para você que o mercado está trucando. O mercado não está acreditando nessa fala do Jerome Powell, que supostamente jogou um balde de água fria nos investidores ao descartar o ciclo de cortes em março. Ele disse, não acredito que chegaremos a um nível suficiente de confiança em março. Em outras palavras, eu não acredito que terei segurança para a redução da taxa de juros americana em 0,25 ponto na reunião de março. E aí ele diz que as possibilidades de cortes apontavam que o mercado esperava 65% de probabilidade em março. Após essa fala, houve uma mudança geral e a probabilidade caiu para maio. Veja, isso foi quando Powell falou. Eu gravo esse vídeo no dia 1º de fevereiro, um dia após. E olha o que aconteceu. Está aqui a probabilidade para você entender. Reunião do dia 20 de março, à sua esquerda. Agora olha aqui para a direita. Nós estamos verificando então a manutenção aqui entre 5,25 e 5,50. Depois, as taxas devem ir caindo. Em outras palavras, você pode ir acompanhando e nós aqui vamos trazendo essas expectativas para que você entenda cada vez mais esse mercado. Meus amigos, volto a dizer, você tem que olhar para o exterior, em particular para os juros, para a expectativa de juros nos Estados Unidos e para o T10 americano. Esqueça o Brasil. O Brasil irá na direção das grandes economias. E o cenário, como o Copom falou, está volátil, está adverso, está difícil de prever com precisão. Mas aqui nós vamos acompanhando e trazendo para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito esse final de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.